Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão. Mais uma terça-feira nós estamos aqui e vamos meditar um pouco na Palavra de Deus. Amém? Olha, eu fico pensando no que está escrito aqui em 1 Tessalonicenses 4,13. Vamos ler só esse versículo. Olha só. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Veja que o apóstolo Paulo, ele vai falar aqui da vinda do Senhor para a sua igreja. E ele diz, olha, meus irmãos, eu não quero que sejais ignorantes, ou seja, uma pessoa ignorante é uma pessoa que desconhece alguma coisa. Então, ele diz, eu não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, aqueles que partiram para o Senhor já há algum tempo. E ele diz, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. É muito triste não ter esperança, né? Eu fico pensando o quanto deve ser triste uma pessoa que acredita em reencarnação, por exemplo. Imagina aquelas pessoas que acreditam em reencarnação. Elas são tristes, muito tristes, porque imagina a pessoa acreditar que vai morrer e depois vai voltar a essa vida para sofrer, viver todos os sofrimentos novamente. Então, a pessoa que acredita em encarnação é uma pessoa que se entristece, com certeza. E aqueles que acreditam que morreu, acabou, eles também não têm esperança. Você já deve ter ouvido pessoas por aí dizendo, morreu, acabou. Não é assim? Tem pessoas que acreditam que vão morrer e acabou tudo. Mas essas pessoas são tristes também. Porque que sentido que tem você viver nessa terra se morreu, acabou tudo? Não é verdade? Então, a pessoa não tem esperança nenhuma. Então, a pessoa é triste. Mas o cristão que conhece a palavra de Deus, ele é feliz, porque ele tem a esperança. Como eu sempre lembro desse versículo lá também de Romanos 12:12, onde o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele está dizendo, alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. A nossa alegria está na esperança. Não que o mundo vai melhorar, mas que nós vamos encontrar com o Senhor. Mas há até a possibilidade de nós não dormirmos antes do Senhor vir, de nós não entrarmos num caixão ou numa cova debaixo da terra. Há essa possibilidade. Se o Senhor vier arrebatar a igreja hoje, nós seremos transformados, nós os que ficarmos vivos. Pois bem, eu queria compartilhar uma história desse livro aqui, o Livro dos Mártires, de John Foxe. Ele fala sobre as catacumbas de Roma, desculpa, as catacumbas de Roma. E eu vou ler só um trecho aqui na página 32 deste livro. Tem até uma foto aqui de uma das catacumbas lá em Roma. Existem várias catacumbas lá em Roma. Tem a catacumba de São Sebastião,
de Santa Inês, e por aí vai. Tem várias catacumbas. São túneis subterrâneos, galerias, onde os cristãos, judeus e outros grupos também, eles sepultavam seus mortos lá em Roma, do século II ao século V, ou seja, do ano 200 até lá para o ano 500 depois de Nosso Senhor. E ele fala algo aqui muito interessante sobre as catacumbas de Roma. E eu vou ler, eu queria que você prestasse atenção, porque daqui a pouco vai falar aqui dos epitácios que são encontrados lá onde tem os cristãos sepultados e onde não tem cristãos, os não cristãos, a diferença dos epitácios, né? Vamos lá. Sob Roma estão as escavações que denominamos catacumbas, que eram ao mesmo tempo templos e túmulos. A igreja primitiva em Roma poderia muito bem ser chamada a Igreja das Catacumbas. Há cerca de 60 catacumbas perto de Roma, nas quais cerca de 1.000 quilômetros de galerias foram rastreados, e essas não são todas. Essas galerias medem aproximadamente 2,5 metros de altura por 1,5 metro de largura, contendo em cada lado várias fileiras de recessos horizontais, longos e baixos, um acima do outro, como os beliches de um navio. Neles estão colocados os cadáveres à frente, e a frente era fechada com uma única chapa de mármore. Os vários grandes ladrilhos assentados com argamassa. Nessas chapas ou ladrilhos estão gravados ou pintados epitácios ou símbolos. Pagãos e cristãos sepultavam seus mortos nessas catacumbas. Observe, é o que eu disse agora há pouco, né? Ele está confirmando aqui. Inclusive, muitos turistas visitam Roma hoje em dia e entram, né? Se você olhar na internet, tem até um site, tudo sobre Roma. E lá tem o horário certinho que as catacumbas estão abertas ao público. Vamos continuar que o interessante vem logo a seguir. Quando as sepulturas cristãs são abertas, os próprios esqueletos contam a terrível história deles. Cabeças são encontradas separadas do corpo, costelas e escápulas estão quebradas, ossos estão frequentemente calcinados por fogo. Porém, a despeito da horrível história de perseguição que podemos ler aqui, as inscrições transmitem paz, alegria e triunfo. Eis algumas. Atenção então, hein? Eu queria chegar aqui. Nós vamos ver os epitácios. É aquelas inscrições onde estão no túmulo, né? Onde estão lá nas catacumbas lá, onde tem um cristão que morreu até sob perseguição e o esqueleto denuncia que foi torturado, que foi morto pelo fogo, pela decapitação. Mesmo assim, os epitácios, olha só os exemplos. Eis algumas, olha só. Aqui jaz, o nome da pessoa, para repousar em um sonho de paz. Olha que interessante, né? Para repousar em um sonho de paz. É um epitácio que mostra a esperança. Outro epitácio de um cristão. Lourenço, para seu filho mais querido, levado pelos anjos. Olha que interessante. Vitorioso em paz e em Cristo. Mais um, sendo chamado ele, foi em paz. Ao ler essas inscrições, lembre-se da história que os esqueletos contam sobre perseguição, tortura e fogo. Contudo, a plena força desses epitácios é vista quando os contrastamos com epitáfios pagãos como estes. Olha só. Agora nós vamos para os epitáfios pagãos. Olha o que é encontrado lá nas catacumbas de Roma.
Viva para o presente, pois não temos certeza de nada mais. Olha aí. Levanto minhas mãos contra os deuses que me levaram embora aos 20 anos, embora eu não tenha feito mal algum. Outra, eu não era, agora não sou, nada sei sobre isso e não é da minha conta. Incrível, né? Viajante, não me amaldiçoe ao passar, porque estou na escuridão e não posso responder. Que coisa, né, meu irmão, minha irmã? Veja a diferença nos epitáfios daqueles que morreram sem Cristo e daqueles que eram cristãos, morreram na fé, a esperança, né? Os dizeres aqui sobre aqueles que morreram sem Jesus são muito tristes, expressam tristeza, desespero. Para terminar, os símbolos cristãos mais frequentes nas paredes das catacumbas são o bom pastor com o cordeiro no ombro, um navio com velas enfunadas, harpas, âncoras, coroas, parreiras e, acima de tudo, peixes. Muito interessante, né? Muito interessante essa citação desse livro aqui, John Foxe, o livro dos mártires. E agora nós voltamos aqui para a palavra de Deus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Que maravilha, né? Nós não precisamos entristecer porque nós temos a esperança. Que o nosso bom Deus te guarde, que você possa, meu irmão, minha irmã, se alegrar na esperança. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela esperança que nós temos. Aguardamos o Senhor voltar e, se o Senhor não voltar antes e nos levar, os anjos virão nos buscar. Isso é muito bom. Isso é ótimo. Não temos o que temer. Como disse o salmista Davi, o rei Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meu Deus, abençoa todos que assistiram essa palavra. Fortalece a vida de todos, pois assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe. E você que sente no coração de nos ajudar com uma oferta, com um pouquinho, qualquer tanto é bem-vindo, viu? Pode nos chamar no WhatsApp, porque nós temos dedicado a vida para a obra de Deus e assim ordenou o Senhor que nós venhamos viver do Evangelho. Se sentir no coração, qualquer tanto é bem-vindo. Só me chamar no WhatsApp, 31997 340420. Forte abraço e não esqueça, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.